paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que alegria estar aqui novamente. É uma alegria muito grande. Quando nós chegamos aqui no Verbo da Vida 10 anos atrás, chegou só eu e a minha esposa, os 2 filhos, e chegamos aqui por uma direção exclusiva de Deus. Deus falou: eu vou levar vocês lá para que vocês venham aprender mais. E graças a Deus aprendemos. Aí a gente vê que a família cresceu. Aí hoje eu tenho um genrão, eu tenho uma nora. A gente vê que eu tenho 2 netinhos, mais a esposa. Oh, coisa boa, não é? E o genrão é gente quase boa. Ele está aqui atrás, ó. Agradecer ao pastor Tiago, a Paula, por mais uma oportunidade. Interessante que, como esse casal tem me abençoado, porque foi esse casal que nos levantou, mais a minha esposa, como líderes aqui dentro do Verbo da Vida. Interessante, né? E Deus é bom e fiel, e tenho a convicção que Deus vai fazer ainda mais através da vida do pastor Tiago, da Paula. Trago também um abraço dos nossos irmãos verbianos também lá de Tuiutaba, não é? É um projeto que foi colocado no coração do pastor Tiago, alcançar o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul Goiano, Norte Goiano, alcançar o Brasil todo. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Obrigado, viu, pastor Tiago? Trago um abraço dos nossos irmãos lá de Tuiutaba e tem sido bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos para o que interessa, né? Se vocês quiserem sentar, pode ir, viu? Obrigado, viu? Desculpa eu ter liberado vocês aí, ó. A gente esquece. Mas tá bom, é tudo gente jovem, pode ficar mais em pé. Né, Carlão? Se fosse o Carlão aqui, eu estava enrolado. Carlão, eu acho que ele já tinha trazido a cadeira para cá. Jesus amado. Oh, aleluia. Você está feliz? Amém. Glória a Deus, também estou feliz. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. Texto bem conhecido dos irmãos. Isaías 53. Aleluia. Isaías 53, a partir do verso 1. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Depois, se os irmãos quiserem colocar no telão. Ok? Vamos lá. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha formosura e nem se achava nele nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós vamos ser curados. Hã? Vocês estão atentos, hein? Nós fomos curados. É o que diz a palavra, nós já fomos curados. Amém? Aí a palavra continua no versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro for levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Foi cortado da terra dos ventos, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto que estamos aqui sentados e está satisfeito. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a parte, por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Amém? Aleluia. Bom, Isaías, ele escreve essa carta mais ou menos 750 anos antes da vinda de Cristo. E interessante que quando ele fala no versículo, às vezes o primeiro versículo, versículo 2 ou versículo 3 não chama atenção, mas quando ele fala do versículo 4, chama a minha, sua atenção com certeza, porque ele fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Chama a minha, sua atenção com certeza. Sim ou não? Chamou a minha. Eu falei, de quem que esse homem está falando então? De quem que ele está falando? A quem Isaías está se referindo? E isso me chamou muita atenção, porque eu descobri que ele falava de Jesus Cristo. Repete comigo, ele falava de Jesus Cristo. Então parei, então quer dizer que Jesus Cristo, ele tomou sobre si a minha enfermidade, a sua enfermidade, a minha dor, a sua dor, o meu, o seu pecado, ele levou para o madeiro. Ele já fez isso. Foi, ele já fez isso. Mas interessante, eu não queria estar lá naquela ocasião. Não queria, graças a Deus. Porque Isaías, ele fala o seguinte, quem era Jesus? O homem que não tinha beleza nenhuma, não tinha formosura alguma. E nessa época Isaías escreveu, existia uma cegueira espiritual. Mas na mesma época que Jesus apareceu, essa cegueira espiritual ainda estava lá. Agora você já imaginou olhar para uma pessoa, não ver nada nela? Nada. Não tinha beleza, não tinha formosura. Quando ele fala assim, nós o reputávamos por aflito, estava falando assim, é um homem que tinha lepra. E os leprosos daquela época, eles ficavam na sarjeta fora da cidade, rejeitado e desprezado pela sociedade e pelos homens. Foi esse Jesus que veio. E a gente só consegue entender isso porque nós hoje ouvimos falar dele. Quem é ele? Aquele que já levou sobre si as minhas enfermidades, aquele que já levou sobre si as minhas dores, aquele que já levou sobre si os meus pecados, aquele que já levou sobre si as minhas aflições, aquele que já levou sobre si os meus conflitos. É esse que ele está falando. Por isso que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 7. Visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Porque se eu fosse depositar minha fé em Jesus, com certeza eu e você já estavam enrolados, sim ou não? Eu não tinha beleza nenhuma, não tinha nada que agradasse. Mas é pela fé. Fala por irmão, é pela fé. É pela fé. Nós precisamos de entender isso, querido. É pela fé. Tema da minha mensagem, a fé em evidência. Oh, aleluia. É pela fé, Abacuque fala isso. O justo viverá pela fé. Interessante que Josué, ele fala ali, quando Moisés morreu, Deus fala para ele, meu filho, agora é com você. Você imaginou
O tamanho da fé que esse homem teria que ter, porque ele com certeza olhou assim e falou, nossa, tem mais de 2 milhões de pessoas aqui, será que eu vou dar conta? Deus falou por ele, seja forte, corajoso. Oh, aleluia. Muitas vezes nós precisamos ser forte e corajoso para exercitar e praticar a fé. Amém? Mas com certeza, querido, ela funciona. Sabe por quê? Porque foi Jesus. Porque é Ele. Porque é dele. E por meio dele. E para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Eu passei por uma situação, uns anos atrás. Está aqui um casal maravilhoso. O dia que vocês quiserem fazer um grande evangelismo, chama eles, se o pastor Tiago liberar, que é o Carlos mais a Ângela. Amém? Nós passamos por uma situação, um irmão uma vez me procurou, estava com câncer, eu falei, vamos orar, começamos a orar. Aí eu estava chegando na igreja, chamei o irmão Carlos mais a Ângela, vamos orar com essa irmã, vamos lá, vamos ministrar a palavra da fé na vida dela. Vamos sim, e nós fomos começar a ministrar a palavra da fé na vida dessa irmã. E parece que surtiu efeito. Não, não parece, surtiu efeito. Porém, ela começou a ouvir muitas vozes. E ela veio a óbito. Aquilo, de uma certa forma, eu falei, eu vou buscar, porque tem algo errado. A palavra de Deus fala claramente que ele já levou, ele não vai levar, ele já levou. Então, por que que ela morreu? Aí o Senhor falou comigo, não, filho, ela não morreu, pelo contrário, ela viveu. Senhor, mas ela podia estar aqui conosco. Filha, ela ouviu muitas vozes. Ela não creu na palavra que de fato liberta. E a gente precisa de entender isso. Passei por uma outra situação recente. Um irmão meu, quando ele teve câncer, ele me chamou, vem cá, e nós ali oramos. Sabe daqueles católicos assim que... Não é? Aí eu comecei a ministrar na vida dele, comecei a falar a palavra da fé, comecei a falar a palavra que de fato era necessário. Ali ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas não saiu daquele entendimento e daquele propósito que ele tinha aprendido lá na outra igreja. Nada contra os católicos, nada contra os espíritas, nada contra ninguém, não. Mas a palavra da fé, ela funciona. Quando de fato eu creio aquilo que Cristo fez por mim, quando eu creio de fato aquilo que já está pago, aquilo que de fato Ele levou para o madeiro, eu preciso de crer nisso. Eu tenho que ter essa convicção. Amém? Aleluia. O versículo 6 em diante fala ali a respeito do sofrimento do Messias, aquilo que ele padeceu por mim e por você. Se você ler do 6 até o 12, vai deixar claro, mas o versículo 11 me chama a atenção, fala que ele olhou, ele viu o fruto que tinha conquistado quando ele foi para a cruz do Calvário e se alegrou. Falei, como que pode alguém morrer por mim? Olha só o que acontece. Ele se identificou comigo e com você. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele não morreu por mim e por você. Era para ser eu e você. Não, ele fez isso por mim e por você. Olha aí que coisa. Aí depois ainda ele fala, eu estou satisfeito com a minha atitude. Oh, aleluia. Jesus é maravilhoso demais. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. A fé, ela é a certeza daquilo que se espera. A convicção de fatos que não se vê. Amém? Você crê nisso? Mateus capítulo 7. Aleluia. Vamos falar também de um homem muito conhecido. Foi falado já várias vezes e temos que citar ele, porque Jesus fala dele de uma forma poderosa. Amém? Mateus capítulo 8. Vamos lá a partir do verso 1. Amém?
Desculpa, 8. Mateus capítulo 8. Amém? Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Ele não está perguntando, ele está falando: pode me purificar. Aí Jesus aproximou e falou para ele, estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fico limpo. Mas por que Jesus fez isso? É porque ele já fez isso na cruz do Calvário. Ele já sabia o que ele ia passar. Ele já sabia, a palavra já estava decretada. Ele já fez, ele não vai fazer. Por isso que ele falou: Senhor, você quer? E outra coisa, naquela época, os leprosos, como eu falei, ficavam à beira do caminho, ficavam afastados. Ninguém tocava em leproso, porque era uma doença contagiosa. Aí diz a Bíblia que Jesus tocou nele. Jesus tocou nele. Tocou nele. E diz a Bíblia que foi sarado e curado instantaneamente. Oh, aleluia! Vamos para frente. Versículo 5. Aí ele fala, antes disso ele fala: então Jesus lhe disse: olha, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou servir de testemunho. Isso está lá no Velho Testamento, Levítico, capítulo 14, verso 1 e 32. Amém? Depois os irmãos lêem em casa. Amém? Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Oh, aleluia! Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Oh, aleluia! Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, o meu servo faça isso, e ele o faz. Ouvir isso, Jesus ficou admirado. Repete comigo: Jesus ficou admirado. Aleluia! Jesus ficou admirado. E disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamado com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Jesus pegou, tocou-a pela mão e a febre a deixou. E muitas vezes a gente, quando está com febre, vai na farmácia tomar um Dorilson. Oh, aleluia! Não é só você não, eu já fiz isso também. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia! Glória a Deus. Jesus Cristo já curou todas as doenças. Você crê nisso? Ele já curou. Por quê? Porque a palavra diz. E se a palavra diz, é porque é. A palavra diz porque é, ué. Amém? Nada está acima do seu poder.
Nada, não existe falha. Não existe falha. Se ele falou, se ele já fez, é porque já aconteceu, não vai acontecer. As pessoas que tinham a lepra para os judeus, eram contagiosas. Essas pessoas, elas ficavam, como eu já falei, isoladas no canto. Ele tocou na lepra e a lepra saiu. Tocou na febre da sogra de Pedro e a febre saiu. E outras mais. A doença não foi páreo para o nosso Cristo. Repete comigo, a doença não foi páreo para o nosso Cristo. Aleluia. Não foi páreo para ele. Nada resiste a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele já nos sarou. Nós somos sarados e curados. Eu particularmente, querido, eu sou bom de matemática, como já foi falado, sou engenheiro eletricista, né? Paulinha também é arquiteta, ela sabe o que é isso. Fez lá algumas integrais, algumas... esqueci, não quero nem pensar nisso não. É muito sofrimento. Oh, aleluia. Oh, glória. Também sou engenheiro de segurança do trabalho. Amém? Também sou formado na escola bíblica, a maior escola do mundo, Rema. Queridos, graças a Deus, obrigado, pastor Tiago, e ele vai trazer mais vezes, eu creio. Fizemos a escola de ministro, mais a minha esposa. É interessante que eu aprendi algo na escola de ministro, querido, a falar em línguas, comando Daniel. Ele me ensinou a falar em línguas, Xaramanaia. Eu falei, ô glória, então já valeu a pena fazer a escola de ministros? Oh, aleluia! Muito bom, viu, queridos? Apenas para descontar. Oh, aleluia! Queridos, eu fui saber, porque assim, igual eu falei, eu sou bom de português, eu não sou bom... Aliás, sou bom de matemática, português eu não sou não. Mas eu passo a saber o que essa palavra quer dizer fomos. Fomos é a forma conjugada na primeira pessoa do plural nós. Do pretérito perfeito, do indicativo dos verbos ser ou ir. Que coisa bonita. É utilizado para indicar ações finalizadas no passado. É indicada para finalizar ações que foram feitas no passado. Oh, aleluia! Valeu a pena fazer um pouquinho de português? Oh, aleluia! Amém? Oh, aleluia! Deus é bom e fiel. Vamos voltar aí para o texto. Queridos, o centurião, ele era romano, não era judeu. Presume-se que ele era oficial do exército judaico de Herodes Antipas. Era comandante, de fato, de 100 pessoas. Porém, ele era simpatizante dos judeus, edificando uma sinagoga para eles com o próprio dinheiro do bolso. Olha aí. Não, pastor, podia levantar alguém aqui assim, não. Chegar e falar, pastor, o que o senhor quer que eu faça aqui, que eu vou ofertar e vai ser tudo meu bolso? Oh, aleluia. Podia chegar alguém lá em Tutá e falar, não, tem um cômodo grande ali para você e fique em paz. Eu vou ofertar por 2 anos seguidos o aluguel e você não vai pagar nada até você arrumar um outro cômodo. Oh, aleluia. Foi isso que esse homem fez. Ele era simpatizante. Amém? Mas, porém, ele era romano. Amém? Em Lucas capítulo 7, de 1 a 10, fala sobre ele. Interessante que há algumas narrativas diferentes de Mateus e Lucas. Mateus, ele narra algumas coisas que Lucas não narra. Mas eu quero hoje focar naquilo que Lucas narra, que no final você vai ver, não está somente uma questão de admiração de Jesus num centurião. Foi mais do que isso, a atitude daquele homem. Amém? Você está aqui? Querido, a única coisa interessante é que ele fala de uma doença, e essa doença eu dei uma estudada nela, e é o seguinte, quando ele fala lá que o servo dele, ou seja, o escravo dele, a pessoa que estava ali ajudando ele, estava
passando por uma enfermidade que ele fala que ele estava paralítico, sofrendo horrivelmente. Meu Deus mesmo. O centurião, com certeza, ouviu a fama de Jesus. Os anciões daquela época da sinagoga também, porque foram eles, Lucas narra, que foram eles que ajudaram, de uma certa forma, o centurião chegasse até Jesus. Amém? Você está aqui? Porém, a Bíblia mostra claramente Jesus se referindo somente ao centurião. Jesus não se referiu aos outros anciãos. Tanto em Lucas como Mateus, só se refere aos anciões ali daquela época, da ajuda, de uma certa forma, que ele deu para que o centurião chegasse até Jesus. Mas Jesus, ele foca, Jesus, ele fala, se refere somente ao centurião. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se viu no centurião. Jesus, ele se viu no centurião. Pastor, mas por quê? Porque o centurião demonstrou que ele tinha amor por vidas. O centurião, ele demonstrou que ele tinha amor por vidas. O centurião não chegou diante de Jesus para pedir para ele: não, faça algo aqui por mim, eu estou precisando. Não, de repente, você coloca a mão aqui, ora comigo, e eu vou passar a ser mais do que um centurião. Não, ele não pediu para ele. Ele pediu única e exclusivamente para o servo dele, que estava horrivelmente doente. Lucas até fala que estava endemoniado. Por isso que Jesus se viu nele. Amor às vidas. Eu tenho visto isso, esse projeto que Deus colocou ao coração do pastor Tiago, esse projeto de expansão, queridos, se não for por amor a vidas, não vai até um ponto e pronto, acabou. Mas, querido, as pessoas, elas têm se achegado e têm percebido isso. Essa recepção, essa maneira pela qual a gente chega, pela qual a gente demonstra esse amor, precisa ser algo fundamental, precisa ser algo importante na minha e na sua vida. Então ali Jesus, ele se viu no centurião, por quê? Por amor às vidas. Amor às vidas. O apóstolo Paulo fala desse amor também em 1 Coríntios capítulo 13. Ele começa falando em 1 Coríntios capítulo 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Precisamos sim procurar com zelo os melhores dons, mas ele continua, aí ele fala, já entrando no capítulo 13, ele fala assim: eu passo agora vos mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Amor. Querido, se o seu coração não estiver cheio de amor, mas você vai entender que eu creio que seu coração e o meu está cheio de amor, amém? Amor pelas vidas. Quando a gente tem amor pelas vidas, nós não somos interesseiros. Nós não olhamos para o nosso próprio umbigo. Não, é o outro. Olha para o outro, qual a necessidade do outro? O que o outro está precisando? A gente não olha para nós mesmos. Olha para o outro. Amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19, 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Por isso que o centurião foi buscar primeiro para o outro. Ele não buscou para ele, buscou para o outro. Pois quem ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Amar o outro. Isso é algo que alegra o coração de Deus. Você está aqui, queridos?
Aleluia. Lá em 1 Coríntios 13:8 ainda fala, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Eu não entendo pessoas que falam que não tem amor à obra. Eu não entendo isso. Não tem amor à obra, não ter Cristo. Amém. Jeremias 31:3 fala o seguinte, querido, que verso? Eu queria que os irmãos colocassem Jeremias 31:3. Coloca aqui, queridos. Olha aí que coisa linda. Olha lá. De longe o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Quem ama tem compaixão. Quem ama tem compaixão. Amém? E outra, o amor já foi derramado no nosso coração. Já foi derramado. Amém? Já foi derramado. Romanos 5, de 1 a 5, fala, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de quem obtivemos igualmente a fé. Aí ele vai falar ali que a questão não está nas tribulações, não está nas dificuldades, mas ele fala de uma experiência e da esperança. Aí ele fala o seguinte no versículo 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus já foi derramado em meu e seu coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Já está derramado. Então eu e você não podemos falar que nós não amamos, eu e você não podemos falar que nós não temos compaixão pela vida do outro. O tempo lá está errado. Aleluia. Outro detalhe. Servir. Jesus viu em si no centurião. Por quê? Servir. Jesus Cristo viu tanto no servo do centurião, bem como no próprio centurião. Servir. Precisamos aprender a servir. Porque quem ama sabe servir. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Não, aqui eu tenho que servir só o fulano, porque é ele o cara. Não. Quando Jesus ele olha para mim, para você como igreja, ele fala, são todos iguais. São todos iguais. Colossenses, no capítulo 3, verso 22 a 25, ele fala o seguinte, vós servos obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar os homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor é quem estáis servindo. Quando eu aprendo a servir, fica fácil servir o outro, sabe por quê? Porque servir vem de Cristo. O que Ele fez por mim, por você, foi nos servir na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Vamos para frente. O único que pode atrapalhar a obra do Senhor Jesus Cristo na sua vida é você mesmo, sou eu. É o único. Então sirva com interesse de coração. Sirva não buscando nada em troca. Sirva do seu melhor para o Senhor. Mas faça. Muitas vezes a gente para ficar observando o outro, Deus agindo na vida do outro, as coisas acontecendo na vida do outro, e a gente reclamando. Não, não é isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer que nós venhamos a servir do nosso melhor para o outro. Hebreus capítulo 10, 23 fala o seguinte, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas.
Pensemos uns aos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazer o bem. Aí ele fala algo poderoso, querido, que muitas das vezes a gente negligencia. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto mais se vede que o dia se aproxima. Ei, querido, Jesus está às portas. Ele está às portas. Temos na Bíblia vários exemplos de cura poderosa. A mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, a viúva de Naim. Aquela mulher não pediu para Jesus ressuscitar o filho dela. Jesus olhou para ela e teve compaixão, o coração dele ficou cheio de amor. A mulher já tinha perdido o marido, aí perde o único filho. Jesus fala consigo: eu vou ressuscitar, eu vou fazer com que ele volte à vida novamente. Oh, aleluia. Tantas outras que a gente pode falar. Admiração. Esse homem tomou uma atitude que Jesus ficou admirado. Jesus ficou admirado pela atitude dele. Mas interessante, queridos, quando eu olho Marcos, quando eu olho Mateus, no versículo 11, fala o seguinte: Jesus, ele fala, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que eu vejo aqui? Por que Jesus se viu no centurião? Porque ele aponta para nós como igreja. Tem uma matéria do Rema que fala, o pastor Tiago vai me ajudar a lembrar, que antes de Cristo só existia dois tipos de povos. Amém? Judeu e gentio. Em Cristo, judeu, gentio e igreja. Quem já fez o Rema sabe isso aí. Querido, quando Deus me mostrou isso, eu falei: glória a Deus. Glória a Deus por isso. A atitude daquele homem não foi simplesmente mostrar para Jesus o tamanho da fé dele, porque ele praticou a fé. Se a gente lê lá em Marcos, no capítulo 11, 23, fala o seguinte: porque é verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Ele praticou a fé, esse homem, mas a Bíblia não mostra que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Mas ele praticou a palavra. Olha aí que coisa linda. Ele praticou a palavra. Ele creu. Por isso que ele falou: Senhor, não precisa de ir lá na minha casa, não. Não precisa de ir lá, não. Eu já creio que o Senhor é altamente suficiente para aquilo que eu estou buscando no Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei se todos aqui já fizeram o rema. Quem não fez o rema aqui? Querido, faça logo o rema, faça logo. Amém? Faça logo o rema, faça mesmo. Tem muitas pessoas aí falando aí que o verbo da vida é marqueteiro, com rema. É porque nunca fez o rema. Porque se falar, não vai falar que é marqueteiro, vai falar outra coisa. Não é, pastor Tiago? Faça o rema, querido. É coisa poderosa isso. Abra o seu entendimento para a palavra. Amém? Interessante. E que me chamou a atenção também. Jesus fala que ficou admirado com a atitude do centurião. Eu parei para pensar. Será que Jesus, ele pode falar o mesmo para mim? Ele pode falar assim: Walter, eu estou admirado com a sua atitude. Será que Jesus pode falar o mesmo para você? Ele está admirado com a sua atitude? Foi algo sobrenatural. Por quê? Porque ele praticou a fé, ele demonstrou o amor. E eu e você, muitas das vezes, nós falamos que já estamos cheios, porque na verdade estamos mesmo, estamos cheios da palavra, cheios do Espírito, cheios do poder de Deus. Mas você sabe o que falta para mim e para você? Ousadia.
Falta ousadia, de fato, para que eu e você, nós venhamos a fazer aquilo que diz a Bíblia, lá em Romanos capítulo 8, verso 18, acho que é isso mesmo. Romanos capítulo 8, verso 18. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É bom você falar da cura que Jesus fez através dessas vidas. Aí João 14, 12 fala o seguinte: é verdade vos digo, que todo aquele que crê fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Será que eu e você, de fato, nós estamos fazendo as mesmas obras de Cristo e outras também maiores? É isso que Ele espera de nós. Eu tenho convicção disso, que Jesus olha para mim e para você e fala: eu estou admirado com a atitude do Walter, eu estou admirado com a atitude do Mário. Eu tenho certeza que ele fala, mas será que nós estamos tendo ousadia? Querido, tem muita gente lá fora precisando de ouvir essa palavra da fé, e nós já estamos cheios, somente assentados, dando milho aos pombos. Ah, Jesus. Não, querido, não é isso que Ele quer de mim e de você, não. Em Cristo nós já somos novas criaturas. Sim ou não? Somos novas criaturas, olha. Não temos mais condenação, somos livres. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que está faltando então? Basta uma palavra. Precisamos ser mais ousados, querido. A palavra do Senhor diz, lá em Lucas capítulo 10, verso 19, eis aí vos deu autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sob todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nada. Ei, eu e você já estamos cheios da autoridade. Está na hora, querido, e é agora da gente falar para o diabo: ei, diabo, tira as suas mãos das minhas finanças, tira as suas mãos do meu ministério, tira a sua mão dos meus negócios, tira. Querido, está na hora. Mas precisamos ser ousados para isso. Precisamos de fato entender aquele que habita em mim e você. Ele foi lá no inferno e tirou Jesus de lá. É o mesmo. Você já parou para pensar nisso? Romanos 8:11. Vocês estão me olhando assim? Parece meio assustado. Romanos 8:11 diz: o Espírito, ele foi lá no inferno, tirou Jesus de lá. 1 João 4:4 fala o seguinte: maior é aquele que habita em mim e você do que aquele que está no mundo. O que está faltando, querido? Basta uma palavra? Não, está faltando ousadia também. Ousadia para se levantar e falar: opa, são vidas. De fato, meu coração está cheio do amor pelas vidas. Tem exemplos aqui dentro da igreja com essa atitude. Conversa com elas um pouquinho se você não tem experiência. Precisamos fazer do nosso melhor para o outro. Eu tenho orado a Deus, por enquanto só tem 2 adolescentes lá em Tuiutaba, 2 gêmeas de 13 anos, não tem jovens, às vezes até alguns irmãos ainda 40, que eu só consigo atrair velho. Ora, mas eu sou jovem, Dom. Oh. Mas eu tenho orado a Deus: Senhor, traga crianças de peito, traga jovens, traga adolescentes. Sabe por quê, Pai? Eu já estou cheio da Tua palavra. Eu tenho o melhor para também dar para elas. Aí esse dia foi a Mariana que foi pregar lá. Aí do nada me veio: filho, eu vou trazer muito jovem, muito adolescente. Eu na hora fiquei meio assim, falei: Jesus, foi glória. Fala para o irmão: eu já estou cheio. Queridos, faltou ousadia então, amém? Meu tempo já acabou. Fique de pé, querido. Vamos orar.
Aleluia. Repete comigo, eu já estou cheio do amor de Deus, do Espírito Santo, do poder. Aleluia. Romanos capítulo 1, verso 16 fala o seguinte, o apóstolo Paulo falando, pois não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Sabe por que ele fala isso? Eu não me envergonho. Como que eu e você envergonha de uma verdade? Tem como se envergonhar de uma verdade, querido? Não tem. Porque é verdade. É isso que ele está falando. É verdade. Amém. Oh, aleluia. Oh, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor trouxe, Senhor, nesta noite, muitas pessoas, oh Pai, Senhor, que estavam precisando de ouvir essa palavra, Senhor. Não que ela não esteja sendo ministrada aqui, pelo contrário, mas, Senhor, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que precisamos ser repetitivos naquilo que de fato edifica. E a Tua palavra, ela edifica a nossa vida. Oh Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, eu quero orar, Senhor. Oh Pai, eu quero clamar por essas pessoas. Oh Pai, que às vezes, Senhor, estão se sentindo, às vezes, fracas, às vezes até mal amadas. Não, querido, o Espírito Santo de Deus não abandona ninguém. De repente eu e você, nós podemos sentir-se rejeitados, amparados, desprezado, mas aquele que foi e já tomou sobre si, Ele não nos abandona. Ele é comigo e com você. Oh, aleluia. Fala para o seu irmão, você precisa ser mais ousado. Fala de novo, você precisa ser mais ousado. Oh, aleluia. 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 Oh Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, eu oro para que o Espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor, venha tocar em cada irmão aqui. Eu oro, Senhor, para que o Espírito de ousadia, oh Pai, venha encher o coração dos irmãos, para que a Tua obra, Senhor, possa, Senhor, oh Pai, possa, Senhor, ser mais edificada pela Tua palavra. Porque, Pai, é bom fazer as coisas do Senhor dentro da igreja, ouvir a Tua palavra, mas, Senhor, nos dê mais ousadia para sairmos de dentro da igreja e ir lá fora ministrar a Tua palavra, ir lá fora mostrar de fato que maior é aquele que habita em nós, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a igreja Verbo da Vida em Uberlândia, a igreja Verbo da Vida em todo local, Senhor, venha crescer mais ainda, cheio da Tua palavra, cheio do Teu amor, cheio do Teu Santo Espírito e cheio do poder, Senhor. Oh, aleluia. Visita cada irmão aqui, Senhor. Visita, Pai. Oh, Senhor, faz conforme o Teu querer na vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor ministraste ao meu espírito primeiro, ao meu coração, Senhor. Oh Pai, que palavra poderosa. Eu tenho convicção que Jesus, Ele está olhando para nós e está falando: eu estou admirado de você. Oh, aleluia. Oh, aleluia.